Pessoal, aqui é novamente o Dr. Antônio Beltrão Schutz, farmacêutico e cirurgião dentista pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em patologia bucal, mestre em ciências pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em patologia bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Eu apresento nesse vídeo para vocês uma mutação envolvendo a glicoproteína do coronavírus, a glicoproteína em forma de espinho superficial, a esfera do coronavírus, a couraça do coronavírus, que foi identificada recentemente, ou melhor dizendo, não tão recentemente, ela foi estudada de fevereiro a meados de abril, ao dia 13 de abril, de maneira que essa mutação que foi identificada nessa glicoproteína superficial do SARS-CoV-2, ela decorre de uma substituição do ácido aspartico na posição 614 por uma glicina. De maneira que os autores, ao identificarem essa mutação que se localiza na proximidade do domínio RDB, se vocês se lembram, em vídeos anteriores nós apresentamos que esse domínio RDB é um domínio de ligação dessa glicoproteína, de uma das suas unidades conformacionais, S1, no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor para essa unidade conformacional S1, para esse domínio RDB presente nessa glicoproteína superficial, de maneira que, em decorrência desse encaixe no sítio ativo da enzima, em que a enzima funciona, esse sítio ativo funciona como uma fechadura e esse domínio como uma chave no modelo chave-fechadura da ativação do sítio ativo pelo substrato, ocorre a fusão também dessa glicoproteína com a membrana celular, de maneira que o coronavírus ele é internalizado do meio extracelular para o meio intracelular, intracitoplasmático, por meio da catálise por enzimas denominadas catlina. De maneira que esses autores eles associaram a identificação dessa mutação D614G nas proximidades desse sítio conformacional, de maneira que essa mutação é capaz de induzir alterações nesse sítio conformacional, de maneira a proporcionar uma ligação a esse sítio ativo mais eficiente comparativamente a outras cepas do coronavírus, de maneira a tornar o coronavírus, que apresenta essa mutação D614G, mais efetiva, tornando a sua infectividade mais acentuada. E, para tanto, os autores eles se valeram de um sequenciamento postado em bancos de dados, em que o sequenciamento dos diferentes vírus, das diferentes cepas de vírus que foram identificados nos diferentes continentes e diferentes países, foram comparados com a cepa original de Wuhan, na China. E quando as mutações atingiram um determinado percentual, algo entre 0,1% a 0,3%, tais mutações foram analisadas, sendo que dessas mutações, a que foi mais predominante foi essa mutação D614G. É importante também ressaltar que, no contexto dessas
mutações, ocorre relativamente ao coronavírus algo semelhante ao que ocorreu relativamente às mutações envolvendo o vírus H1N1, de maneira que se extrapola relativamente ao desenvolvimento de uma vacina que possa ocorrer algo semelhante com o SARS-CoV-2, com a vacina para o SARS-CoV-2, algo semelhante ao que ocorreu com em relação ao desenvolvimento da vacina H1N1, em que o vírus HN1 ele apresentava mutações de maneira que, com a sazonalidade envolvendo essa infecção pelo H1N1, essas mutações se acumulavam em uma determinada região de uma enzima, de maneira que o vírus ele sofria essas mutações e apresentava resistência às vacinas, diminuindo o período, o prolongamento da imunidade decorrente da vacinação. Acredita-se que algo semelhante possa ocorrer relativamente às mutações que envolvem o SARS-CoV-2, especialmente com o prolongamento dessa pandemia que propicia o desenvolvimento dessas mutações por seleção natural. De maneira que a identificação dessa mutação se torna também relevante, não somente relativamente ao aspecto clínico da maior infectividade promovida por essa cepa, mas também por essa cepa que possui essa mutação, mas também em decorrência das implicações que direcionam para o desenvolvimento de uma vacina. E é nesse contexto que eu apresento nos vídeos seguintes o desenvolvimento, a identificação dessa mutação das cepas do SARS-CoV-2 em diferentes continentes, em diferentes localizações geográficas, em diferentes tempos, de maneira a estabelecer uma correlação com a evolução clínica do coronavírus relativamente à infectividade e à gravidade dos casos. E eu finalizo esse vídeo apresentando também um vídeo que foi postado na internet relativamente à estrutura tridimensional dessa glicoproteína, que ressalta a localização dessa mutação D614G. De maneira que eu sugiro a vocês continuarem assistindo esse vídeo. Isto posto, nesse trabalho publicado no BioRxiv em meados de junho, julho, mas que foi realizado no período compreendido entre fevereiro e meados de abril, foi publicado esse trabalho, Spike Mutation Papillary Reviews and Emergence of a More Transmissible Form of SARS-CoV-2, em que os autores, o professor Korber e Fischer e colaboradores, eles identificaram nesse período, compreendido entre fevereiro e março, o surgimento de uma mutação no coronavírus, no SARS-CoV-2, envolvendo, acometendo praticamente todos os países do mundo em que essa mutação que ocorreu na posição 614, na substituição de um aminoácido de ácido aspartico por glicina, resultou em uma cepa, em um coronavírus, em um SARS-CoV-2 com maior poder de transmissibilidade. De maneira que esse trabalho ele foi publicado
ele é de autoria desses professores, publicado nesse site, e que esses professores, o professor Korber B, ele trabalha nesse laboratório de biologia teórica e biofísica do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Também é um trabalho realizado conjuntamente com a Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, que está desenvolvendo um anticorpo na tentativa de também bloquear essa infecção, o contágio da célula humana pelo coronavírus. Também integram nesse estudo professores vinculados àquele grupo Covid-19, Genomics Group, vinculados também à Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Isso posto, nós passamos a analisar alguns resultados identificados nesse trabalho de autoria desses autores relativamente a essa mutação, alguns dados relacionados com a evolução, com o desenvolvimento desse coronavírus em um desenvolvimento analisado em termos sequenciais de tempo e também relativamente à disseminação dessas novas cepas do coronavírus contendo essa mutação D614G. De maneira que nós vamos analisar algumas das tabelas apresentadas algumas tabelas, gráficos, dados apresentados nesse trabalho. E em tela nós apresentamos essa tabela em que nós acrescentamos linhas verticais verdes, retângulos verdes e vermelhos, bem como os retângulos horizontais verdes e vermelhos, também sinalizando, ressaltando a disseminação dessa cepa contendo esse vírus mutante, em que nós pudemos constatar pela análise desses retângulos verticais verdes e vermelhos que inicialmente essa cepa ela apresentava o coronavírus, ela apresentava nessa posição 614 o aminoácido ácido aspartico em praticamente as cepas sequenciadas e depositadas no banco de dados que serviu de comparação para o sequenciamento original do vírus obtido de Wuhan, na China, que de fato continha o ácido aspartico nessa posição 614, comparativamente a glicina na posição 614. Contudo, a partir do transcorrer do tempo, se constata que o número do sequenciamento desse vírus contendo a glicina na posição 614 aumentou comparativamente à identificação do SARS-CoV-2 contendo o ácido aspartico nessa posição 614, como nós podemos constatar relativamente à predominância dessa substituição da glicina na posição 614, ressaltada pelos retângulos em vermelho, verticais em vermelhos, comparativamente ao aminoácido ácido aspartico na posição 614. E também, quando se analisa
os diferentes continentes, o continente europeu, o continente asiático, o continente América do Norte, o América do Sul, a África, também se constata que houve essa transição de uma forma contendo o ácido aspartico D614 para a cepa substituindo esse ácido aspartico pela glicina, ou seja, a glicina na posição 614. E na Europa, isso se ressalta especialmente na Itália e também na Inglaterra, enquanto que na Alemanha essa substituição, essa transição para essa mutação da substituição do ácido aspartico pela glicina na posição 614, ela ocorreu gradualmente. Até março, ela se manteve com um predomínio ou com um equilíbrio entre essas duas cepas, D614 e G614. Também o mesmo ocorrendo no território asiático, em que se ressaltou essa pouca circulação dessa mutação entre os pacientes de Singapura. Já nos Estados Unidos ocorreu o que se constatou no restante do mundo, ou seja, o início da epidemia com essa cepa, com essa forma D614, que gradativamente, com o transcorrer do tempo, aumentou para a circulação da cepa do vírus SARS-CoV-2 contendo essa forma mutante D614G. E em países como o Brasil, basicamente essa epidemia, ela eclodiu, ela começou já com a cepa apresentando essa mutação D614G. Assim, dando sequência à análise da evolução da pandemia, segundo a presença dessas duas cepas referentemente a essa mutação G, 614, ou melhor dizendo, D614G, nós apresentamos em tela esse mapa e esse gráfico em coluna, em que nós podemos constatar que a evolução da pandemia ela ocorreu segundo algumas diferenças constatadas nos diferentes continentes. Por essa figura, tal gráfico em coluna é ilustrado em função da localização por país e também em função do tempo em que a cepa D614 é ilustrada em laranja e a cepa G614, ressalto novamente, mais infecciosa, ilustrada em azul. De maneira que por esse gráfico nós podemos constatar que a pandemia ela começou na China predominantemente com a cepa D614. Pandemia essa que se disseminou para os Estados Unidos também com a predominância, América do Norte também com a predominância dessa cepa D614. Contudo, na Europa, a pandemia ela já iniciou, ela já começou com essa cepa mais agressiva denominada de G614. Nós podemos constatar também que relativamente ao Brasil e à América do Sul, também a pandemia ela começou a se desenvolver já com essa cepa mais agressiva 614, de maneira que quando
do final do acompanhamento da evolução da pandemia, segundo essas duas cepas, pode-se constatar que após março, no início de abril, a pandemia ela já predominava tanto na Austrália, na Europa, quanto na América do Norte, com essa forma mais agressiva do SARS-CoV-2, apresentando essa mutação D614G. Quando nós analisamos a evolução da pandemia também por país, nós podemos constatar que na Europa essa cepa G614 ela predominou, bem como na Itália, enquanto que na Alemanha a pandemia ela começou predominantemente com essa cepa menos agressiva denominada de D614. Já nos Estados Unidos, a gente constata que a pandemia também, Estados Unidos e Canadá, a pandemia começou predominantemente com essa cepa menos agressiva D614 e que paulatinamente, gradativamente, ela foi aumentando, adquirindo características mutacionais no direcionamento dessa cepa mais agressiva, especialmente no estado, na cidade de Nova York, que foi um dos epicentros dessa pandemia. Da mesma maneira, relativamente à Austrália, em que também a pandemia começou predominantemente com essa cepa menos agressiva e gradativamente adquiriu a conotação, as características de infectividade dessa cepa mais agressiva G614. É importante ressaltar que esse estudo, apesar de ser de março a abril de 2020, essa evolução, essa migração, essa transformação dessa cepa menos agressiva D614 para essa cepa mais agressiva G614, ela denota preocupação, especialmente nos Estados Unidos, porquanto essa segunda onda, e também no Brasil, que ainda não terminou a primeira onda, mas pode resultar, evoluir para uma segunda onda, essa segunda onda pode ocorrer, estar ocorrendo nos Estados Unidos e vir a ocorrer no Brasil, com essa forma mais agressiva dessa pandemia, com essa cepa G614. Isto posto em tela, nós apresentamos a estrutura molecular da glicoproteína spike com a sua mutação D614G, ilustrada bidimensionalmente. Contudo, antes de nós adentrarmos na descrição dessa estrutura molecular relacionada com a presença dessa mutação D614, nós revisaremos uma figura que já foi apresentada por nós em vídeos anteriores, extraídas dessa publicação ressaltada em tela, em que nós podemos constatar que basicamente o mecanismo de contágio, de infecção do SARS-CoV-2 se deve à presença de uma glicoproteína em forma de espinho invertido, glicoproteína spike, que se liga no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2. De maneira que também em tela nós também ilustramos uma linha de pesquisa de uma das instituições que nos apresenta essa estrutura molecular bidimensional, estrutura espacial da glicoproteína spike, ilustradas em tela. A Universidade de Duke, trabalhos
dos professores Korber e Fischer, em que essa Universidade de Duke, um dos seus departamentos, está pesquisando o desenvolvimento de anticorpos monoclonais do tipo ABS, objetivando bloquear essa ligação dessa glicoproteína spike ao centro ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a bloquear a entrada dessa célula. E nós podemos constatar, relembrando, que a proteína, a glicoproteína spike, ela apresenta uma forma de espinho invertido ou de um triângulo cuja base se localiza exteriormente e o ápice interiormente em contato com a coraça bilipídica que envolve o RNA do SARS-CoV-2, que essa glicoproteína spike ela é constituída por dois centros conformacionais, S1 e S2, sendo que o centro conformacional S1 ele se liga justamente nesse centro ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2, enquanto o sítio conformacional S2, ele se liga na membrana plasmática da célula de modo a proporcionar a invasão, a infecção, a penetração do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular intracitoplasmático. Compreendido essa estrutura, nós passamos para a análise conformacional em uma visão bidimensional dessa proteína, dessa glicoproteína spike, bem como das suas diferentes estruturas constituintes, em que a ligação entre o sítio conformacional S1 e o sítio conformacional S2, S1 ilustrado em azul e S2 ilustrado em verde, apresenta essa mutação D614G, em que o ácido aspartico presente nesse sítio conformacional S1, ele é substituído pela glicina, de maneira que tanto esse ácido aspartico quanto a glicina presente nesse sítio conformacional S1, ele se liga a esse sítio conformacional S2 ilustrado em verde escuro por meio de pontes de hidrogênio, essas ilustradas em tela por esferas brancas. Também se constata, distribuída pela estrutura restante dessa glicoproteína spike, a presença de esferas ou de porções dessa glicoproteína que são ilustradas pela cor vermelha e que sinalizam também mutações que foram, além da mutação D614G, identificadas de permeio à estrutura dessa glicoproteína. Dentre essas mutações adicionais, se ressalta a mutação V483 e a mutação G476. Mutações essas que se localizam próxima ao sítio de ligação entre a enzima conversora da angiotensina 2 ilustrada em amarelo e o domínio RDB presente nessa unidade conformacional S1 de ligação
a proteína conversora da angiotensina 2. Também de relevante relativamente a essas mutações, é uma mutação adicional que se identifica na unidade conformacional, entre as unidades conformacionais S1 e S2, em que, denominadas essas de mutação S937, S943, que determina a essa unidade conformacional S2 também um maior poder de ligação à membrana plasmática da célula, e também acredita-se que tal mutação, a exemplo da mutação D614G, possa causar alterações nesses domínios de ligação dessa glicoproteína spike ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a promover uma maior infectividade, um maior contágio para essas cepas de SARS-CoV-2 que estão sendo identificadas, de modo que tais cepas possam ser responsáveis pelo surgimento de uma segunda onda com um poder de infectividade bem mais acentuado daquele. Finalmente, em tela, nós concluímos essa nossa apresentação desse vídeo com um outro vídeo reproduzido do YouTube, que pode ser acessado nesse HTTP ressaltado em tela, em que os autores eles nos apresentam a estrutura tridimensional da glicoproteína, a glicoproteína spike, com seu centro conformacional S1, o seu centro conformacional S2, o domínio RDB, unido à glicoproteína, ou melhor dizendo, unido ao receptor enzimático ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2, que de permeio apresenta as esferas em vermelho que ilustram as diferentes mutações constatadas nessa glicoproteína, nessa estrutura tridimensional dessa glicoproteína, de maneira que os bonecos ilustrados em tela, eles eles sinalizam os dois autores que fazem a apresentação dessa estrutura tridimensional no vídeo original, que pode ser assistido tanto na versão em língua inglesa quanto legendado em português, de maneira que nós aceleraremos esse vídeo para que possamos identificar a estrutura tridimensional referentemente à mutação D614G, que de fato é a mutação que nos interessa nesse vídeo. E basicamente nesse vídeo, além dessa mutação, de relevante nós temos também a ilustração referentemente às estruturas que dessa glicoproteína separada, que proporciona também a união dessa glicoproteína spike à membrana celular. Isto posto, novamente nós aceleramos o vídeo na tentativa de localizar a mutação D614G, melhor dizendo. Contudo, nós nos deparamos nesse vídeo, nessa animação,
com a tela do computador, em que nós ressaltamos que os autores, para elaborarem esse vídeo, eles se valeram da mesma ilustração que nós mencionamos em slides anteriores e apresentamos para vocês. De maneira que os autores, eles explicam nessa animação essa ligação entre o domínio RDB do sítio conformacional S1 ligado, da glicoproteína spike, ligado à enzima conversora da angiotensina 2. De maneira que nós aceleraremos novamente o vídeo na tentativa de localizar a mutação D614G. Ressalta-se novamente a presença da estrutura responsável pela ligação da estrutura presente na unidade conformacional S2, responsável pela aderência da glicoproteína spike na membrana celular, em que nessa animação se ilustra também a presença nessa estrutura de ligação à membrana celular, a presença de uma mutação. Mutação essa que também, a exemplo da mutação D614G, pode ser também associada a um aumento da infectividade do SARS-CoV-2 na célula humana. Novamente aceleramos o vídeo, objetivando identificar a mutação. Aqui está a mutação D614G. Identificamos ela. Basicamente, essa mutação D614G, ilustrada em tela, refere-se à cepa que contém, ligada ao sítio conformacional S1, o aminoácido ácido aspartico esse que se liga por meio de pontes de hidrogênio à unidade conformacional S2, ao aminoácido treonina nessa unidade conformacional. De maneira que, tendo localizado essa mutação D614G, nós acionaremos novamente o vídeo, objetivando visualizá-la sob outras ópticas. E é basicamente o que nós constatamos. O aminoácido, ressalto novamente, o aminoácido ácido aspartico associado às pontes, associado à unidade conformacional S2, a treonina, por meio de pontes de hidrogênio. Uma nova óptica dessa mutação que, devido à sua presença nas proximidades do domínio RDB ligado à enzima conversora da angiotensina 2, pode determinar, ressalto novamente, a presença de alterações, a presença de alterações conformacionais nesse domínio, nesse sítio de ligação, que aumenta a infectividade do SARS-CoV-2. Em resumo, nesse vídeo foi apresentado uma cepa do SARS-CoV-2, uma mutação do SARS-CoV-2 envolvendo a substituição de um aminoácido de ácido aspartico por glicina na posição 617. Cepa essa que deu as características iniciais da infecção em Wuhan,
maior potencial de infectividade e contágio, especialmente na Europa, em países como a Itália, a França, e que disseminou para outras localizações, cepa essa que também inicialmente apresentava nessa posição 614 em países como os Estados Unidos, o aminoácido ácido aspartico. Com essa mutação D614G, essa epidemia nos Estados Unidos adquiriu um maior potencial de infectividade. Na América do Sul, em países como o Brasil, essa infecção, a disseminação do vírus já foi introduzida com essa cepa mutante D614G. De maneira que, a propósito do Brasil, é importante nós ressaltarmos que, quando do início da infecção, da detecção da infecção em território brasileiro, foi feita o sequenciamento genético do vírus que foi introduzido aqui no Brasil, e segundo um estudo conjunto da Universidade de Oxford, conjuntamente com instituições brasileiras, foi afirmado na época que o vírus introduzido no Brasil apresentava as características semelhantes ao sequenciamento do vírus alemão. Não, o sequenciamento do vírus alemão, ele era um sequenciamento inicial na época da cepa D614, enquanto no Brasil a cepa, o vírus já apresentava essa mutação D614G com a substituição do aminoácido ácido aspartico por glicina na posição 614, ressalto novamente, de maneira que é necessário os autores desse estudo, tanto na Universidade de Oxford quanto no Brasil, revisarem os resultados e o que foi reportado naquela época. No mais, é importante ressaltar que a detecção dessa cepa, desse estudo, dessa cepa mutante do SARS-CoV-2, cujo estudo transcorreu entre fevereiro a meados de abril, assume uma relevante importância atualmente, porquanto, com a eclosão de uma segunda onda nos Estados Unidos e a disseminação da epidemia no território brasileiro, talvez em ambos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, bem como em outros países em que essa infecção ainda está emergente ou reemergente, no caso dos Estados Unidos, essa infecção possa apresentar uma característica de infectividade maior do que a primeira onda constatada nos Estados Unidos em decorrência dessa mutação, ressalto novamente, D614G.